Olá, boa noite. Estamos aí ao vivo em mais uma live para trazer temas de espiritualidade, conhecimento, ocultismo. Aproveitar o domingo, né, que é um momento geralmente de descanso, um momento de reflexão, para conversarmos um pouco. Preparei um tema legal para vocês, que é proteção espiritual e de que maneira, né, os trabalhos ou os feitiços, as energias negativas, as magias negativas, elas conseguem criar influências na nossa vida, de que maneira isso se manifesta, como que isso trabalha, como que isso funciona. Isso tudo a gente vai tratar hoje. Então, primeiro, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Qualquer coisa vocês me avisam, se não tiver bom som. Eu separei as dúvidas, mas vocês podem também ir mandando. E vamos primeiro tratar sobre a questão de proteção espiritual. Quando a gente fala de proteção espiritual, a gente tem que entender, tem que partir de um princípio que se chama anatomia esotérica. O que é anatomia esotérica? Em várias tradições, você tem estudos que falam de corpos espirituais. Então, você tem um corpo que fala sobre a sua mente, um corpo que fala sobre as suas emoções. Então, seriam camadas do seu ser. Esse Vitor que está conversando com vocês agora é o Vitor da camada física. É meu corpo físico que está falando com vocês. Mas a nossa consciência, ela não reside dentro do corpo físico. Então o seu espírito, a sua alma, o seu eu, ele não está contido no seu corpo físico. Ele está além do seu corpo físico. Então, por exemplo, acredita-se que a mente, ela capta, né, o nosso cérebro, nossos aparelhos corporais, eles captam o nosso eu. Esse eu maior, ou essa essência que você tem, a sua alma, o seu espírito. Por quê? Por que nós sabemos que o nosso corpo físico, ele não guarda completamente a nossa consciência? Porque quando você faz processos de meditação, quando você realiza processos de expansão da sua consciência, o que você começa a observar? Que você sai do seu corpo, ou você se percebe fora desse corpo e mesmo assim continua consciente. Ou quando você, por exemplo, faz uma viagem astral consciente, uma projeção astral consciente, você sai desse corpo, ainda conectado por um cordão, né? Nós chamamos de cordão de prata, mas você vê que o corpo ele se mantém sim a consciência. Ou pessoas que entraram em coma, pessoas que tiveram experiência de quase morte, né? EQM, elas relatam isso, né? Que a consciência ela se desprende do corpo físico. Então, a nossa consciência ela não está aqui, ela é captada pela matéria. Partindo desse princípio, que é a anatomia esotérica ou anatomia oculta, ela vai estudar sobre essas camadas do nosso eu. Ela vai estudar sobre essas camadas que compõem o que você é. Cada vez mais eu acredito eu falei hoje no canal do YouTube, depois assistam, já vi aqui que alguém colocou que assistiu e que gostou, mas me sigam lá também, lá tem conteúdos maiores, eu postei praticamente uma aula de 40 minutos lá hoje. Cada vez mais eu acredito que nós vivemos em realidades que elas estão sobrepostas, ou elas estão simultaneamente acontecendo. Então, da mesma maneira que eu estou aqui conversando com vocês em um tipo de realidade, existem outras que estão conectadas. O que difere a nossa percepção dessas outras capacidades é o tanto que a gente consegue acelerar a nossa consciência ou expandir nossa consciência para captar essas outras realidades. Por exemplo, eu quando estou em uma consulta de tarô ou numa consulta de mapa, eu consigo expandir um pouco mais minha consciência e captar campos do futuro, do passado, do presente, e utilizando das ferramentas oraculares para conseguir decifrar isso. Então, e por que isso tem a ver com proteção espiritual? Quando a gente pensa em proteção espiritual, nós estamos inicialmente pensando em algum desses corpos espirituais ou dessas outras camadas que existem em nós,
além do físico, que elas estão com um tipo de danificação, elas estão prejudicadas. Então, a proteção espiritual, ela é determinada pela sua qualidade desses corpos. Então, se você tem saúde no seu corpo físico, se você tem saúde no seu corpo mental, se você tem saúde no seu corpo espiritual, se você tem saúde no seu corpo causal, enfim. Se você tem saúde nessas camadas do seu ser, você está mais protegido, naturalmente. Por quê? Porque você está com um sistema energético seu fortalecido. Quando uma pessoa ela recebe uma influência negativa, e essa influência ela pode se dar por magia, ela pode se dar por pensamento, ela pode se dar por feitiço, por praga, por maldição, por obsessor, por N situações, entenda que ela criou uma captação disso. Então, a proteção dela não foi daquela pessoa não foi tão eficaz a ponto dela conseguir captar ou penetrar nesse campo dela, ovalado, né, que nós temos, dessa aura, vamos dizer assim. A aura é um dos campos, tá? Dessa aura, ela tá tão enfraquecida que penetra ali uma influência. Então, a proteção, ela sempre nasce de uma necessidade de reforçar um desses corpos, de reforçar uma dessas camadas do seu ser. Então, a nível mental, o que você deve fazer para ter uma proteção bem fortalecida? Você deve ser uma pessoa que estabelece bem limites, que você sabe dizer não, que você sabe entender quem é você, o que você quer, o que você deseja, o que para você é inegociável, qual a sua essência, qual a sua quanto que você consegue ser autêntico. Então essa autenticidade, essa força sua, ela vai deixando o seu ego bem fortalecido. Pessoas com ego bem fortalecidos, elas são têm mais força espiritual, elas são mais protegidas. Elas não estão tão influenciadas ou influenciáveis por pensamentos, por críticas, por que as outras pessoas pensam. Elas não estão se preocupando com isso. Então essa não preocupação, ela gera um fortalecimento do campo psíquico. Uma pessoa que não liga, ela recebeu uma crítica, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ela não absorve aquilo. Ela interage com aquela realidade negativa ou nociva, mas ela não absorve isso. Então, ter um ego bem fortalecido. No corpo físico, se você tem um sistema imunológico bem fortalecido, você vai entrar em contato com situações que são opressões ao seu corpo físico, só que o seu corpo vai saber lidar. Então, no corpo físico, como que a gente garante nossa proteção? Mantendo bons hábitos de saúde, né? Fazendo academia, tomando suplemento, comendo bem, tomando sol, enfim, tudo que vai trazer bons hábitos para a sua saúde, para a sua longevidade. Agora, no corpo espiritual, existem inúmeras técnicas de proteção espiritual, como rituais. Hoje a gente vai conversar bastante disso. Rituais, assentamentos, patuás, talismãs, florais, N coisas que eles podem atuar dentro dessa esfera espiritual para aumentar a sua proteção nesse campo. E por fim, você também tem o campo emocional, né, que você vai fortalecer, mental e emocional, que você vai fortalecer através de terapia, através de trabalhar os seus traumas, através de trabalhar as suas questões. Agora, eu como astrólogo não posso deixar de dizer que existem destinos que a pessoa é muito mais protegida do que outros. Então, pessoas que têm, por exemplo, Júpiter no ascendente, no meio do céu, no fundo do céu, no descendente, né, que ele tem nos pontos cardeais do mapa, são pessoas que elas têm uma proteção espiritual maior. Elas estão imunes elas estão imunes a situações negativas. Não é que elas são Superman, mas elas são menos propensas a terem problemas. Então, nós temos um destino que também vai falar se você vai nascer com uma maior proteção ou uma menor proteção. Quando eu pego, por exemplo, um mapa onde o cliente ele tem muitos problemas de casa 6, que é a casa da saúde, essa pessoa ela é mais vulnerável a doenças, ela é mais vulnerável a situações. E aí entra a questão do autoconhecimento.
É muito importante que você se conheça para você entender as suas vulnerabilidades e para você entender as suas forças. Por exemplo, se você entende pelo seu mapa astral que você tem uma fragilidade nos seus relacionamentos, você vai fortalecer a proteção nos seus relacionamentos. Se você observa que você tem uma fragilidade no seu campo de saúde, você vai dar mais atenção para esse campo de saúde. Por quê? Porque já existe uma matriz que você nasceu e essa matriz energética, espiritual, ela está mais inclinada a se comportar de uma maneira do que outra. Por exemplo, se você tem um mapa cheio de água, você é ascendente em câncer, lua em câncer, sol em câncer, você é mais influenciável. Só que isso não quer dizer que você precisa ser vulnerável. Você pode desenvolver escudos e mecanismos de proteção. Só que a sua natureza, ela é mais... ela absorve mais coisas do que uma pessoa que tiver um mapa muito de terra, for virginiano, capricorniano, lua, enfim, tem muitos elementos de terra no mapa. Então a gente tem que partir desse princípio. Cada um tem uma natureza mais propensa a uma proteção espiritual maior e outra olhar a sua realidade, né? Então fazer uma avaliação na sua vida de como está esses vários campos. Como está o seu corpo físico, como está segurança financeira, enfim, olhar as diversas áreas da vida para você entender aonde que você está vulnerável ou não. E aí você vai começar um fortalecimento em várias camadas. Então, não sei se vocês viram, eu lancei o portal de proteção. E aí, o que eu escrevo lá no texto desse portal de proteção? Que ele é mais uma camada de proteção. Ele é para ajudar numa camada. Por quê? Uma proteção forte. Nossa, a pessoa fala, caramba, eu não pego trabalho, eu não pego feitiço, eu não pego encosto, eu não pego coisa ruim. Por quê? Porque ela tem camadas de proteção. Ela tem, como uma cebola, ela tem várias camadas de energias que estão protegendo ela. Então ela vai ter bons comportamentos, bons hábitos com o corpo dela, ela vai ser inteligente de não se colocar em risco na vida, né? Ela vai ser inteligente. Pô, você mora em São Paulo, você quer andar na Paulista à noite com o celular à mostra e você vai reclamar que você vai ser assaltado? Você não teve inteligência prática de entender a sua realidade e lidar com ela. Você vive em um lugar perigoso que pode acontecer alguma coisa com você. Então, a proteção, quando você toma um cuidado, não no sentido de neurose, mas entendendo aonde você se encontra, você está fazendo uma proteção. Quando você mantém práticas de limpeza espiritual, é uma maneira de você evitar abaixar o seu padrão vibratório, né? É uma maneira de você evitar abaixar o seu padrão vibratório e captar menos as situações. É um outro ponto. Agora, entenda que o tipo de vida que você tem, ele vai falar se você vai precisar de mais proteção ou não. Então, por exemplo, os políticos que eu atendo, gente, por mais que eles se cuidam, se eles não têm algum magista, algum pai de santo cuidando espiritualmente deles, dificilmente eles dão conta do que eles recebem. Por quê? Porque eles estão recebendo muitos trabalhos. Isso é comum. A gente está vendo, né, o Collor foi preso, mas o Collor teve ali a mãe de santo dele, a antiga mãe de santo dele, né, que se converteu ao evangelho. Ela conta, né, dos rituais que ela fez, ela conta do ritual que ela fez contra o Silvio Santos. Enfim, então as pessoas que são políticas, que são policiais, que são pessoas que estão em posições de poder, você que é um chefe, um diretor de uma empresa, você que é um gerente, você que é uma pessoa que lida com outras pessoas constantemente, você necessita de mais proteção. Por quê? Porque você está lidando com várias vibrações e com várias energias. E quanto maior for a sua realidade de acesso ao poder social, dinheiro, mais proteção você precisa ter. Por quê? Quanto mais poder existe na realidade, mais dilemas e forças existem para querer afetar aquilo.
Pessoas que têm muito dinheiro, mulheres que têm muito dinheiro, principalmente, prestem atenção, vocês são muito visadas por golpistas. Vocês são muito visadas por homens que querem dar golpe. Então, ou seja, se você não tivesse dinheiro, é esse tipo de proteção, de malícia que você tem que ter, você não precisaria ter. E assim vai. Então, primeiro analisa a sua realidade. Caramba, eu tenho uma vida de risco, eu sou exposto, eu sou alguém que lida com pessoas doentes, que lida com mídia. Primeira compreensão. Putz, se eu tenho que cuidar mais da minha energia. Eu preciso fazer isso. Eu preciso cuidar mais do meu corpo, eu preciso cuidar mais da minha mente, eu preciso cuidar mais do meu emocional e eu preciso cuidar mais do meu espiritual. Sempre. Agora, às vezes você vai falar, Vi, mas eu sou normal, eu tenho uma vida normal e eu sinto que eu tenho uma captação muito forte de energia ruim. Por quê? Porque às vezes a sua família é um grande antro de pessoas invejosas e que não querem que você cresça. É difícil falar isso para vocês, mas é verdade. A maioria das pessoas que estão captando energias negativas e que elas não são expostas, que elas não têm grandes situações sociais de poder, elas estão recebendo energias, pensamentos e até trabalhos da própria família. A própria família. É aquela mãe narcisista que não quer que o filho se case. É aquele pai que fracassou e quer que o filho fique preso e não evolua. É aquela irmã que não conseguiu dinheiro e ela também não quer que você tenha. E a energia que vem da família ou de pessoas que você ama, relacionamento, enfim, pessoas que você tem afinidade, o seu campo psíquico, ele é mais fraco perto dessas pessoas. Por quê? Porque você pensa que não há um perigo. Ah, minha família, papai, é mamãe, é irmão, é isso, é aquilo. E aí você não desenvolve aquela proteção. Você cede. Ainda mais com figuras de autoridade infantil que nós temos, como um pai e mãe. Então, aquele ditado que praga de mãe pega, é verdade. Por que pega? Primeiro, existe um componente físico, se você é um filho biológico, que parte daquele DNA da mãe está em você. Então, já existe dentro da magia o que nós chamamos de similaridade ou de testemunho. A sua mãe, ela tem um testemunho espiritual de você, dentro dela, dentro de você. Ela tem um pedacinho dela dentro de você. Primeiro ponto. Segundo ponto, a sua mãe, lá no seu inconsciente, ou seu pai, enfim, é a figura que foi ensinado lá na sua psique que eles são autoridades. Por que quando a gente vai rezar para Deus, por exemplo, a gente fala, meu pai celestial, minha mãe celestial? Porque nós transferimos essa autoridade de pai e mãe para Deus. E por isso que a gente fica bravo. Eu sou um filho de Deus. A gente não fala? Eu sou um filho de Deus e eu não sei porque eu estou passando isso. Ou quando vocês vêm numa consulta de Búzios e falam para mim, Vi, eu quero ver de quem eu sou filho. De quem é minha mãe espiritual, quem é minha mãe. Não é a mãe, mas a gente faz essa transferência. Então pai, mãe, ou pessoa, você foi criado pela sua avó, enfim. Essas figuras dentro da sua mente, você já tem uma tendência a receber mais energia delas. Se você não desenvolve uma mente forte. E isso não tem nada a ver com amor. Tem nada a ver com amor. Você pode amar essas pessoas, você pode entender a situação, mas a consciência expandida é você perceber a vibração dessas pessoas. Porque são pessoas, são seres humanos, que dependendo da situação, internamente eles vão vibrar contra ou a favor de você. Então, essa primeira proteção, você tem que entender isso. Não adianta só fazer o ritual de proteção, ou fazer um banho de proteção, e utilizar alguma prática de proteção, e você ser boca aberta. Ser boca aberta. De falar coisas para quem não deveria.
de buscar apoio em quem não deveria. Pô, você sabe que a sua mãe não quer que você se case. Que toda pessoa que você encontra, ela coloca um defeito. Aí você vai querer que esta mulher aceite o seu casamento? Ai, mãe, me dá um conselho sobre o meu relacionamento? Mesmo que ela te ame muito, o inconsciente dela quer frustrar a sua relação. Você tem que ter essa consciência. Isso é expansão de consciência. Vocês têm que tomar cuidado para quem vocês vão pedir conselho, para quem que vocês vão buscar ajuda. Não é só num sentido prático do que aquela pessoa vai te aconselhar, mas é num sentido energético. Aquele olho, aquela coisa vem. E se você tá lá com a boca aberta, você vai pegar. Tá? E como que começa essa proteção? Você tem que cair na realidade. Oi, deixa eu entender que eu tenho que prestar atenção. Deixa eu sentir meu corpo quando eu falo com essa pessoa, se eu sinto mais leve ou mais pesado depois. Deixa eu ver, caramba, toda vez que eu toco nesse assunto, a coisa dá errado com essa pessoa. Não fala mais. Faça testes. Perceba a sua energia. Nossa, eu tento perceber, mas minha cabeça fica confusa. Parece que uma hora minha intuição fala para eu tomar cuidado, outra hora fala que não. Busque um oraculista. A pessoa vai jogar ali um tarô, um baralho, o que for, ela vai te falar, ó, essa pessoa te ama, mas é uma energia difícil para você, enfim. Então, proteção. Proteção, ela começa na cachola. Primeiro, você tem a proteção natural que você tem, que pode ser baixa ou alta, depende do seu mapa. Segundo ponto, a sua criação, a maneira que você foi criado. Se você foi criado para ser um banana, você vai ser menos protegido espiritualmente. Se você enfrenta mais a vida, se você se coloca, se você impõe limite, você vai ter mais proteção, você vai ter uma defesa mais bem desenvolvida. E posteriormente a isso, você pode trabalhar com técnicas para te ajudar a fortalecer isso. Então vamos entrar agora no assunto dos ataques espirituais. Os ataques espirituais, eles podem ser intencionais ou não intencionais. O que são ataques intencionais? Magia negativa, feitiço, trabalho mandado, oração contrária, que mais que é intencional? Praga, maldição. Isso é intencional. A pessoa sabe que ela está movendo e condensando uma energia para atacar o outro. Vampirização consciente, tudo isso são ataques intencionais. A pessoa ela tem uma intenção clara e consciente de fazer o mal. Ai, Vitor, as pessoas fazem isso muito. E volta a falar, quanto mais dinheiro, mais poder você tiver, mais as pessoas mexem com magia ao seu redor. E você às vezes nem imagina. Sempre. Agora, o que são ataques não intencionais? Inveja, medos, palavras de traumas, né, que geraram traumas, ambientes pesados, aquele ambiente está pesado, teve uma briga naquele ambiente, você entra ali e faz uma captação dessa energia. Tudo isso ele entra como, não é intencional, a pessoa ou a situação ela é negativa e você acaba fazendo uma captação disso. Mas não houve uma intencionalidade concreta de uma destruição do outro. Então, isso é uma intencional, outra não é. Eu estava conversando com uma amiga, que está até na live, que é a Fátima. A gente estava conversando sobre essa parte de magias negativas. E em anos, né, de atendimento, enfim, com prática de clientes e tudo, eu às vezes, cada vez mais eu vejo como um feitiço de magia negativa, ele é inteligente. Ele é inteligente. Em que sentido, por exemplo? Às vezes alguém faz um trabalho para vocês para fechar o seu campo amoroso, por exemplo. Putz, fechou meu campo amoroso. Aí, o que essa magia ela vai fazer? Ela vai utilizar um campo que às vezes está conectado com entidades, às vezes está conectado com sangue, com N energias que são dinamizadas para atingir um alvo. Eu quero acabar com a vida afetiva do fulano. Quero acabar com essa vida afetiva dele.
Aí a pessoa vai no magista, ou no pai de santo, ou alguém que manipula energia, e junta ali elementos, faz o ritual e manda aquela bomba pro outro. Aquela magia, ela fica orbitando ao redor da pessoa. Fica igual uma fumacinha ao redor da pessoa. Quando a pessoa vai dando brecha nesses corpos espirituais dela ou do parceiro, aquela energia ela vai entrando lentamente e vai começando a causar uma influência para que aquele objetivo seja atingido. Então, por exemplo, vai fazer aquele casal brigar mais, vai fazer aquele casal ter mais dúvidas, vai fazer aquele casal ou aquela vida afetiva, a pessoa não querer se cuidar, a pessoa perder dinheiro, a pessoa vai criando um monte de influência, vai influenciando. Só que a magia é como uma bola de neve, a negativa. No que ela conseguiu penetrar, você vai abaixar o seu padrão, você vai cometer um erro, você não vai entender por que você está errando aquilo, e aí automaticamente você abaixa mais o padrão, aquela energia gruda em mais uma coisa e aquilo vai aumentando. Então, às vezes, um feitiço que foi lançado para você, para fechar a sua vida amorosa, ele depois de anos, ele vai virando uma outra coisa, vai se espalhando aquilo. Vai se espalhando na vida da pessoa. Levando ela a viver, por exemplo, relações infelizes, porque ela já vai estar com problema de baixa estima. Ele já vai criar uma atração para aquela pessoa atrair pessoas problemáticas. Então, a magia negativa, ela vai como uma bola de neve. Uma bola de neve. Algumas são muito perceptíveis, muito, né? Por exemplo, a pessoa fala, nossa, de uma hora para outra, eu perdi dinheiro, estragou coisa em casa, morreu meus bichos, eu comecei a ficar doente, eu tive uma série de problemas, eu tive pesadelo, paralisia do sono, dor nas costas. Então, aquela junção de sinais, a pessoa às vezes percebe que está alguma coisa acontecendo. Mas os grandes ataques espirituais bem feitos, eles são lentos e fatais. A pessoa não vai percebendo, não é de uma vez. É uma coisinha que vai dando errado, que ela se liga com alguém que não deveria, que ela se envolve com alguém que não deveria, e aí vai. E vai, e vai. Então, vou contar para vocês um caso, né, recente que eu acompanhei. A pessoa, ela tinha brigado com... A pessoa tinha brigado com alguém que mexe com magista, né? A pessoa tinha brigado com magista. A partir dali, a vida da pessoa, ela começou a ter problema. De dúvida, de acabar tomando uma atitude errada, de contar uma coisa que não deveria para outra pessoa. Isso deu uma fofoca, a fofoca caiu ali na vida do outro, ela foi perdendo dinheiro, uma sucessão de coisas, gente, uma sucessão de coisas. Aí ela veio fazer o oráculo, né? Putz, deixa o Vitor, vê aí meu negócio, tá meio estranho, não tá acontecendo as coisas do jeito que eu quero, né? Tô sentindo uma coisa estranha. No que eu jogo, eu falei, ó, você brigou com alguém que é de tal culto, uma pessoa assim, assim, assada, essa pessoa fez alguma coisa, ela falou que ia fazer mesmo. Então, olha a loucura. A pessoa te avisa que vai fazer, você não dá bola, não é nada. E aquilo vai tomando uma bola de neve. Bola de neve. Aí tem que começar a limpar, né? Só que, primeiro, tem magias, tem magistas que eles são tão bons, né, para fazer essa parte, que eles fazem uma magia para esconder o feitiço. Então, eles lançam um feitiço, lançam um trabalho e fazem uma coisa para esconder. Aí, por exemplo, a pessoa, ela, sem perceber, ela tem uma influência que faz com que ela se afaste toda vez que ela vai resolver. Então, por exemplo, já aconteceu de cliente, quero fazer uma consulta com você, Vitor. Tá bom, vem fazer. Aí ela marca, paga, tudo certinho. No dia, ela esquece. No dia da consulta, ela esquece. Não, tudo bem. Vamos remarcar.
Aí ela marca de novo. No dia, o telefone dela quebra. Não, vamos marcar de novo. No dia ela passa mal, enfim. O que às vezes é isso? É uma magia de ocultação para a pessoa não conseguir chegar no oráculo, para ela não conseguir chegar na informação. Ou o pior, a pessoa recebe a informação, ela recebe a informação, fizeram um trabalho para você. Ela esquece. Já vi isso. Já vi isso. A entidade descreveu a pessoa para ela, falou o que tinha sido feito, aonde tinha sido feito, com quem tinha sido feito. A pessoa no dia seguinte esqueceu. Esqueceu da informação. Esqueceu. Então, quem vai conseguir identificar, às vezes, esse tipo de coisa? Tem que ser um magista, ou uma pessoa que tem muita habilidade com oráculo, ou um bom vidente. Por quê? Porque mesmo que tenha uma magia de ocultação, uma pessoa mais sensível que tem entidades junto, ela vai conseguir quebrando aquilo e descobrir. Ela vai descobrir. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa, ela faz uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza que eu quero me cuidar. Tá tudo bem, entre aspas, mas eu quero fazer uma limpeza. Ela faz a limpeza e aí cai a ficha. Por quê? Porque tirou uma camada. Por isso, assim, façam as limpezas de vocês. A limpeza precisa ser só ritualística, como que eu gosto de fazer ritualística. Alta magia ou rituais de baixa magia para fazer limpeza. É o jeito que eu gosto. É a única maneira? Não. Entendeu? Faça jejum espiritual, faça novena. Tem que ser uma coisa forte para limpar. Tomei um banho de sal e estou limpo. Não, banho de sal é dia a dia. Para tirar a carga que você pegou para ir no mercado, pro shopping que você foi. Agora, isso que eu tô falando pra vocês, gente, é energia impregnada. O negócio fica impregnado na pessoa. A coisa fica grudada na pessoa. Fica grudada como um parasita. De tal maneira que ela não percebe que aquilo tá com ela. Ela não percebe. Ela não percebe. De tanto que aquilo tá grudado. E a coisa não vai, e a coisa não anda, e a coisa não resolve. O dinheiro não vai, o relacionamento não vai, é uma dificuldade além do normal. Tem coisas da nossa vida e períodos da nossa vida que eles vão ser difíceis, né? Dependendo do trânsito astrológico que você passar, dependendo da sua vida, enfim, você vai passar momentos difíceis. Mas se você às vezes está muitos anos tentando resolver uma situação e você não consegue, pode, não é que necessariamente vai, mas pode existir um componente espiritual. Com certeza. Com certeza. Então, aí quando a pessoa ela faz ali uma prática espiritual de purificação com recorrência, ela às vezes vai limpando camadas. Vai limpando. E às vezes é essa própria limpeza que permite que você descubra que alguma coisa foi feita, que alguma coisa foi mandada, que vai quebrando. Só que pensa assim, aquela magia, aquela coisa fez um estrago já. É como um vinho que manchou um tecido. Você vai ter que lavar várias vezes. Lava. Aí ele sai. A partir do momento que ele sai, você precisa estar com uma boa proteção. É como um machucado. Você tirou a infecção, tirei a infecção. Tirei aquela infecção. Aí você tem que estar com um bom sistema imunológico, uma boa proteção, porque aquele corpo espiritual ele vai demorar um tempo para se recuperar, e para isso você tem que estar com as camadas de proteção. Então, camadas de proteção, o que pode ser? Um guia, um espírito, uma entidade te protegendo. Essa entidade ela pode te proteger espontaneamente, ou ela pode estar sendo alimentada através de rituais, ativadas através de rituais, visando a sua proteção. Tá? Visando a sua proteção. E aí isso tem assentamentos, isso tem rituais, isso tem energias que você ativa para uma energia estar ativando a sua proteção. Ela está fazendo uma camada disso. Ela não vai te proteger de tudo, ela vai fazer uma camada de proteção. Uma outra maneira
é através de rituais. Quando você faz um ritual de proteção, você cria um campo ao seu redor. Esse campo ele fica vibrando, repelindo ou te dando sinais se algo entrar, se algo passar por essa muralha, você vai ter mais sinais, que você tem que estar ligado. Aí, para isso, tem N rituais de proteção. Floral. Quando você toma um floral de proteção, por exemplo, o floral ele vai começar a tentar corrigir sua vibração para que você tenha uma vibração mais repila, né? Faça uma repulsa, faça uma repulsa dessas energias nocivas. Mas precisa ser constante. Você vai fazer um ritual. Imagina assim, você estava no buraco. Você se limpou. Fez um ritual de limpeza, esperou uns meses, fez outro, esperou um outro mês, fez outro. Você está reconstruindo as suas coisas. Você está voltando a abrir os seus caminhos. Aí aquela pessoa que foi embora da sua vida por conta de um trabalho, às vezes vai conseguir voltar, às vezes não. Aquele medo que você começou a ter que você não tinha. Aquele desânimo que fez você perder dinheiro, que fez você não estudar, que fez você não se cuidar, que fez você não valorizar o seu corpo, que fez você adoecer. A limpeza ela vai começar a tirar isso e te mover aos poucos para você começar a reconstruir as coisas. Para você voltar para um equilíbrio. Por que particularmente, eu sou fã da alta magia? Por exemplo, teve um caso de uma pessoa muito querida que eu fiz uma limpeza, e essa pessoa se cuidava muito com rituais que a gente chama de ebó, né? Ela fazia mais ebó. Aí eu falei pra ela, essa limpeza que eu vou fazer pra você é diferente, você vai perceber que vai mexer em outras camadas suas. A gente fez o trabalho nela. Aí olha que interessante, essa pessoa, ela foi buscar, depois do ritual, ela foi buscar uma ajuda psicológica, a pessoa conseguiu fazer o diagnóstico correto dela, ela começou um tratamento, ela ficou bem, nisso ela tá mudando, tá linda, tá fortalecida, aí a autoestima dela melhorou, consequentemente ela tá tendo ideias melhores profissionais. Percebe? Foi uma limpeza, a gente fez uma limpeza só para tirar o que estava atrapalhando, o que estava puxando ela, o que estava trancando ela. A gente fez essa limpeza e aí ela começou a tomar outras atitudes, foi buscar ajuda, acertou o tratamento, entende? A coisa começou a fluir, Agora, por exemplo, entra a proteção. A gente tem que manter isso para você não precisar retroceder depois de novo. Você não precisa retroceder. Você está com uma proteção forte, você vai mantendo. De novo, a proteção não é só o ritual que você faz, ela é tudo, ela é o seu comportamento, é o seu corpo, é a sua mente e a parte espiritual. Tem que ficar ligado. Agora, eu li aqui que vocês estão escrevendo, como que eu resolvo isso? Meu Deus! Primeiro, busquem ajuda. Busca ajuda. Precisa ser comigo? Não. Busca ajuda. Não quer fazer comigo? Busca ajuda em algum lugar sério. E entenda que é um tratamento. Tem magias, tem coisas, gente, que não vai sair de uma vez, uma única vez. Você vai ter que ir limpando, ir trabalhando, ir reconfigurando para a coisa dar certo. É isso. Não tem jeito. Agora, eu estou sem condições de passar com você, de buscar alguma ajuda. Estou sem condições. Começa com que vocês tenham acesso. Por exemplo, todo o meu trabalho que eu faço aqui com vocês, eu tenho muito... eu recebo algumas instruções, né? Então, por exemplo, vários vídeos que eu posto com você, posto para vocês, por exemplo, banho de descarrego, ritual de proteção, feitiço disso, feitiço daquilo, que eu disponibilizo gratuitamente para vocês, é para justamente aquelas pessoas, às vezes, que estão sem condições nenhuma de se cuidar e elas precisam ter um ponto de partida. Então, comecem a fazer o que vocês têm acesso.
Putz, eu tenho um banho que tá aí fixado no meu perfil, que é um banho de descarrego. Começa a fazer. Começa a fazer. O banho vai resolver o seu problema? Não. Se você tem uma coisa muito grave, um banho não vai resolver esse problema. Não vai. Tá? Se você começa a fazer esse banho com constância, você começa a melhorar. Para aí você começar a conseguir chegar na solução, entende? Mas vocês têm que começar. Tem que começar. Hoje é domingo. Domingo é dia de começar. Segunda, a gente não fala, segunda minha vida vai mudar. Então hoje vocês vão escolher como dia para vocês fazerem isso. Olha para a vida de vocês e pensa, será que eu estou muito travado há anos nessa situação, nessa zica danada? Você não pode jogar toda a responsabilidade no espiritual. Eu estou dessa maneira por conta de algum feitiço que fizeram. Não, pode ser por isso, mas não é só por isso. Você primeiro já estava com a sua guarda baixa, certo? Você já estava com a sua guarda baixa. Então, não tenho dinheiro, faça o que eu ensino gratuitamente para vocês. Comece os banhos, comece as orações, comece as velas, vai fazendo. Vai fazendo. Persista. Vai mudando, vai observando o que está abrindo, vai observando o que está acontecendo. E vai. Melhorei um pouco, quero continuar me cuidando na sua linha. Aí vocês têm as firmezas. Firmeza do tranca-rua, é para proteção. A Padilha trabalha de uma outra maneira, mas ela trabalha também. Então, são rituais mais acessíveis. Já vai te dar um suporte. E você vai fazendo a sua parte. Você não deixa de se cuidar. Você vai fazendo a sua parte. Melhorei. Não precisa de mais nada. Tô bem. Parei na firmeza. Tô bem. As firmezas são os rituais iniciais para vocês. É um tratamento. Aquela energia vai sendo trabalhada ali. 30 dias, 60 dias, um mês, 2 anos, um ano, enfim. Vai sendo trabalhado. Ótimo, caramba, né? Melhorei com a firmeza. Eu quero mais. Pô, vocês podem fazer os portais. Aí tem portal de proteção, que é novo. Portal de proteção eu trabalho com alta e baixa magia, ou seja, existe uma entidade ligada, um ser que já viveu na Terra, que me ajuda a fazer essa proteção, e existe uma energia que não viveu na Terra, que é a alta magia. Então, esse portal eu uno essas duas energias. Eu tenho uma energia de um espírito ajudando vocês, de uma entidade ajudando vocês com proteção, e eu tenho energia de um ser espiritual que nunca viveu na Terra também ajudando. Camada de proteção. Não vai resolver sua vida, mais uma camada. Aí você tem um portal de proteção. Aí você tem um portal clown, que quando você quer aumentar a sua realidade financeira. É um outro nível de magia. Eu quero uma coisa mais pontual ainda. Aí você tem os rituais individuais comigo. Quem passa comigo sabe que às vezes a pessoa chega pedindo um ritual individual e eu falo que não precisa. Quem é meu cliente aqui sabe. Às vezes a pessoa fala, eu quero fazer um ritual individual. Às vezes eu falo, não precisa. Às vezes o seu caso, ele não é tão necessário fazer um ritual individual. Porque o ritual individual, quando eu faço para vocês, eu vou estudar o seu caso, eu vou ver o que é melhor, se vai ter que repetir, se não vai, se tem chance de mudar aquilo, se não tem. Se não tem, eu falo. Não tem chance. Eu falo para vocês. Eu falo. Ou, não, tem uma cliente que eu falei para ela, eu só vou fazer ritual individual para você quando você tiver 1 mês com psiquiatra. Eu falei, senão não faço. Ela fez 1 mês com psiquiatra, veio fazer o ritual. Por quê? Porque ela não ia estragar minha magia. A Maísa tá contando aí, por exemplo, que ela quis fazer individual e eu falei que não precisava. Enfim, o ritual individual é como se a gente está jogando uma bomba. Vou jogar uma bomba de energia. Pá! Jogar uma bomba. Essa bomba, se você tem uma vida mais tranquila, ela vai durar 4 meses, 5 meses, aquele campo ao seu redor. Às vezes, dependendo de como você tem ali cargas, situações, a gente vai ter que jogar várias bombas. Vai ter que fazer uma guerra. Entendeu? Tem um caso que eu trabalhei 1 ano e pouco. A gente conseguiu. Meu cliente correu. Pensam,
Olha, esse cliente, eu tiro o chapéu para as entidades, né? Que eu trabalhei com os Daimons, que eu trabalhei com ele. Foi Daimon e o seu Zé Pelinka. Gente, quando ele veio passar comigo, eu falei para ele, a chance de você conseguir X situação é muito baixa. Se você quiser fazer magia, a gente faz. Mas eu falei, eu não te prometo resultado, porque é muito baixo. Eu falei, não tá zerado. Falei para ele, não tá zerado a chance. Né? Falei para ele, não tá zerado a chance. Mas é baixa. Não, mas ele falou, eu toco. Leonino, né? Leonino. Falei, então bora. Mas fiz ritual pra esse cara. Fiz ritual. Gente, em nenhum momento ele teve dúvida que o ritual ia funcionar. Em 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Ele nunca me mandou recado. Vi, não aconteceu ainda. Vi, tô em dúvida. Ele em nenhum momento teve dúvida. Ele tava ali correndo atrás. Cada hora ele falou, Vi, eu fui lá, resolvi tal coisa, eu falei com fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nenhum momento. E ele falou, ele me deu carta branca, ele falou, faz o ritual que você precisar fazer, quantas vezes você precisar fazer, que eu confio em você. Eu fui fazendo. Tá. Aí nisso eu ia acompanhando com o oráculo. Gente, ele conseguiu. Quando ele me mandou o recado, eu falei, caramba, você conseguiu. Você conseguiu. Ou seja, 1 ano e pouco. O cara fazendo a parte dele, eu fazendo magia, ele correndo atrás, a gente fazendo o ritual. Foram várias bombas. Por quê? Porque a chance, a probabilidade dele conseguir aquilo era muito, gente, muito baixa. Coisa grande, tá? Ele conseguiu. Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra vocês? É óbvio, eu estou aqui fazendo um comercial pra vocês, é claro que eu tô. Quem sentir, quem quiser que eu faça as coisas, eu vou adorar fazer. Eu adoro quando vocês participam dos rituais. A gente vai ter o ritual de Buni agora, né? Buni, um Daimon maravilhoso, pede lá prosperidade, fluidez pra ele, pede isso. Adoro. Mas eu não quero que vocês achem que eu sou a única pessoa que pode resolver isso. Eu quero que vocês levem dessa live o entendimento de que vocês precisam começar a fazer algo. Seja comigo, seja sozinho, seja buscando uma outra pessoa. Tem que fazer, entendeu? Vai resolver sua vida. Vai resolver sua vida. Você está buscando ocultismo, expansão de consciência, espiritualidade. Não deixa que isso vire uma fuga, que você fica, eu rezo e não acontece. Então estuda para entender por que a sua oração não está sendo atendida. Por que a sua oração não está sendo atendida? Por que você não consegue mudar essa situação? Por que você não sai desse problema? Você tem que mudar a sua postura, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que se conectar com outras energias. Você tem que mudar tudo. Você tem que mudar tudo, às vezes, você tem que mudar tudo. Entendeu? Às vezes você tem que mudar tudo. Tudo. Tem pessoas às vezes que chegam, eu não consigo dinheiro. Claro, às vezes você está totalmente fora da sua vida, da sua missão, do seu eu. Tem que mudar tudo. Tudo. E tem coisas que vocês vão precisar abrir mão. Tem que abrir mão às vezes. Tem que abrir mão. Né? A Raquel está colocando, já fiz tudo, oração, lei da gratidão. Gente, e aí eu falo, às vezes você tem que buscar ajuda. Por quê? Às vezes o seu campo ele tá tão bagunçado que você, por exemplo, vai fazer ali a meditação, só que você tá tão casca grossa ao seu redor que aquilo é pouco. Aquilo é pouco. Né? Busque ajuda. Busque ajuda espiritual, busque ajuda mental, busque ajuda física. Às vezes eu atendo pessoas que têm dilemas, né, com o corpo, com alimentação, etc. E eu falo para a pessoa, busca uma ajuda, toma um remédio, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, busque essa ajuda. Você não precisa lutar. Algumas lutas nossas, elas são individuais, mas nem todas elas precisam ser. E às vezes para você mudar, você tem que entender que você tem que pedir uma ajuda.
Ah, eu não tenho dinheiro. Vá onde você consegue. Vai no centro. Faz o que eu estou ensinando de graça para vocês. Mas comecem. Comecem e persistam. Persistam. Então, tem que persistir. Quanto maior a questão, quanto maior o dilema, quanto maior o buraco que você está na sua vida, você vai ter que ter mais persistência. A sua realidade não vai mudar rápido. Entendeu? A realidade não vai mudar rápido. E o mago, o magista, ele consegue manipular, às vezes, mais energia do que você. Porque ele se preparou para isso, não é porque ele é especial. Ai, ele é uma alma especial. Esses dias um querido que tá aí na live, ele veio me conhecer ao vivo. Quando ele entrou, tava veio na minha casa. Quando ele entrou, tava quebrando o pau. Uma pessoa. Quebrando o pau. Aí ele, né? Eu falei, você achou que me abrir a porta, eu tava meditando. Falei pra ele, você achou que ia estar meditando? Com uma flor na cabeça cantando? Falei, esse sou eu. Eu sou real. Só que para algumas coisas eu estudei mais, entendeu? Eu estudei mais estudei e treino diariamente, fazer ritual, ler energia, encontrar o problema de vocês, desmanchar feitiço. Eu atendo desde os 12, eu tava falando esses dias com a Fá, eu atendo desde os 12. Eu lembro de eu com 13 anos, minha mãe me pedindo para eu fazer um ritual para ela. Que ela queria uma coisa, ela não estava conseguindo se concentrar no que ela queria. Ela falou, faz um ritual para a mãe. Eu fiz. Outra coisa curiosa. Meu primeiro ritual negativo. Vitor, você faz ritual negativo? Se precisa, eu faço. Eu sou humano. Eu não sou anjo, não. O primeiro ritual negativo que eu fiz foi minha mãe que pediu. Minha mãe que pediu pra mim. Ela falou, tinha uma vizinha que ela maltratava muito o animal. Ela batia no bichinho, maltratava o bichinho. E mexeu com o bicho, não presta comigo. Bati no cachorro. Minha mãe falou, manda brasa nessa mulher. Falei, vou mandar, mãe. Eu tinha, 14, 15, era novo. Fiz uma macumba pra aquela mulher. Com gosto. Mulher levou um couro naquele dia. Chamou a polícia. Tiraram a cachorra dela. E a cachorra ficou com uma outra pessoa. Enfim. Por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Não me deusifiquem. Eu me preparei para uma coisa. Como um cirurgião se preparou para uma cirurgia. E eu tenho uma aptidão, como vocês têm as de vocês. Eu me preparei para mexer com energia, para fazer ritual, para ler um tarô, para ler uma astrologia. Me preparei para isso. E às vezes vocês estão com problemas que vocês estão tentando resolver sozinho e que vocês só estão perdendo tempo. É a mesma coisa quem tem depressão querer tratar sozinho. Não, você tem que ir no psicólogo, você tem que tomar um remédio, você tem que se cuidar. Para de tentar resolver sozinho, você não precisa, entende? Precisa. A Maísa falando que Deus fica assim. Não, mas eu sou esse Deus aí, entendeu? Vocês querem me achar que eu sou um Deus? Eu sou esse Deus. De briguento quando precisa, entendeu? Tem uma compaixão com coisa de mexeu com um gatinho, com um cachorrinho, eu viro bicho, né? Eu viro bicho. Enfim. Então se cuidem, né? Se cuidem, façam os banhos, façam as orações, mantenham isso. Conseguiu, quer fazer o ritual? Bora fazer ritual. Vamos cuidar. Tô com a vida muito trancada, não sei nem por onde começar. Faça primeiro uma consulta, a gente vai traçar uma estratégia. Eu vou falar pra você, isso aqui tá ruim, você tem que mudar esse comportamento, você tem que se programar para se afastar dessa pessoa. A gente pode fazer nesse ritual enquanto isso, para daqui a alguns meses a gente trabalhar outra coisa. É isso. É esse tempo, né? Então, às vezes você pode começar com uma orientação, para você ver por onde você pode começar. Mas não adianta só você buscar informação e depois você não fazer a sua parte.
Não é assim que funciona. Só saber não resolve. Você tem que saber e utilizar esse conhecimento. Ainda mais dentro dessas temáticas de proteção espiritual, magia. Se vocês querem adentrar esse caminho, é dessa maneira que você pode trabalhar ao seu favor. Para que a espiritualidade ela seja realmente prática. A expansão de consciência ela seja prática. Não que você fique, eu fiz 10 cursos e eu não resolvi nada. Então você perdeu dinheiro. Né? Então você perdeu dinheiro. Então entenderam, né? Como uma magia negativa, ela entra, ela penetra, ela vai influenciando situações externas e internas para te levar para um buraco. É isso. Às vezes e aí depende da magia. Tem magias que elas vão durar muito tempo, tem magias que elas acabam sozinha, tem magias que pelos seus cuidados próprios espirituais, pela sua elevação da sua consciência, ela vai melhorando. Então, as coisas elas vão acontecendo. Agora, magia não é receita de bolo. Vi, eu tô com tudo travado, o que eu faço? Sei lá, eu preciso ver, eu preciso olhar pra você. É como você chegar para um médico e falar pra ele, eu tô com uma coceira na barriga, o que é isso? Ele vai falar, olha, sei lá, pode ser isso, pode ser aquilo, eu preciso ver. Preciso ver. Tudo que eu ensino pra vocês de maneira aberta, todo mundo pode fazer. O banho, isso, aquilo, não vai ter problema. Agora, rituais mais profundos, quanto mais intenso for mexer na energia, as firmezas, qualquer um pode fazer. Os portais que tem abertos, qualquer um pode fazer. Qualquer um, vocês podem fazer. Agora, rituais individuais, eu trabalhar mesmo, unicamente para você, no seu caso, eu preciso estudar o seu caso para saber se eu posso fazer isso ou não. Se precisa fazer isso. Se é eu também que vou conseguir fazer isso. É assim, como eu trabalho, entendeu? Eu nunca vou prometer para vocês resultados surpreendentes, rápido. Porque eu não sei, já fiz rituais que em horas, em dias resolveu? Sim, não vou mentir, já teve de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 semana já. Os últimos que eu fiz que teve resultado foi em 14 dias, que eu fiz para uma cliente individual, 14 dias. Agora, eu posso prometer isso para vocês? Não, eu não sei como que vai estar lá totalmente isso para a coisa acontecer, né? Dependendo do ritual individual, às vezes durante o ritual a entidade fala, né? Olha, em tanto tempo vai acontecer a situação, pode acontecer, né? Mas a gente vai trabalhando isso. Bom, vou responder umas dúvidas que vocês mandaram e vou começar a ler o que vocês mandaram aqui também. Uma pessoa quando sai do candomblé, ela pode ter consequências negativas? Então, se ela sai do candomblé, a gente tem que entender que o candomblé ela é uma religião iniciática. Quando você entra no candomblé, você passa por rituais. Você raspa a sua cabeça, você abre o seu ori, você se pactua com o orixá. É um pacto, né? Você tem assentamentos que tem elementos físicos seus, você tem obrigações, você tem um monte de coisa. E aí um belo dia você resolve largar tudo. Eu não quero mais. Tá bom, você não quer mais. Você é livre para não querer mais. Só que da mesma maneira que você entrou através de um ritual, você precisa sair através de um ritual. Senão você vai começar a ter muitas energias que você coligou a você, que elas estavam sendo alimentadas, tratadas, cuidadas, e depois elas vão ser jogadas fora. Elas vão ficar paradas. Então isso é prejudicial. E também o que acontece muito, gente, infelizmente, é que dentro do candomblé tem muitas casas que não são sérias. Tem muitos lugares que não são sérios, que os filhos são explorados, que os filhos são enganados, que, enfim, N situações. E a pessoa, ela tem medo de sair, ela sai, e às vezes o seu pai de santo, ele te demanda, assim, ele faz trabalho contra você. E a pessoa que me cuidava espiritualmente, tem um lugar que é assim. Tem um lugar que é assim. Então, se a pessoa, ela sai através... de novo, se você está num candomblé, você sente que você tem que sair, saia. Peça para o seu orixá te mostrar se você deve sair. Mas vai sair, não quer mais cultuar, não quer mais cuidar, procura alguém de confiança para você fechar esse ciclo, para você desfazer os assentamentos, para você fazer as suas obrigações.
É isso. É assim que as coisas funcionam. Você tem que ter maturidade. O candomblé ele não é uma religião como uma religião católica que você vai na missa domingo, reza e vai embora. Não é. Não é. É a mesma coisa. Certos tipos de magia, se você começa a fazer, em algum momento você quer parar e você não se desconecta daquilo, pode te trazer problema, tá? Aí ela colocou assim também, quebra de maldição. Qual é a melhor forma? Maldição é um tipo de magia que ela é muito forte, né? A maldição, ela visa causar uma grande ruptura na vida de uma pessoa ou até de uma família. Vocês imaginam a carga que uma pessoa consegue mandar, que ela cria uma maldição familiar? Olha o tamanho da carga que a pessoa conseguiu mexer, né? Então a maldição, ela geralmente é quebrada em rituais sucessivos de limpeza, individual principalmente, ou através de exorcismo, né? Rituais mais fortes ainda de limpeza. Então é uma maneira de quebrar maldições. Tem maldições que elas vêm de família, tem maldições porque às vezes os seus familiares fizeram rituais com entidades e não cumpriram, isso pode vir para você, né? Então, agora não é muito comum, tá? Maldição não é tão comum não. Magia negativa, ela é mais comum, cargas, né? Enfim, energias do dia a dia, elas são mais comuns. Agora, maldição não é tão comum como as pessoas falam, tá? A outra colocou assim, vida parada 5 anos, sem trabalho e relacionamento. Como faço para saber se fizeram algo para mim? Um oráculo, né? Um oráculo, acho que é um ponto de partida, né? Você passar por uma boa consulta para você entender o que está acontecendo. É errado fazer ritual para resolver situação financeira? Errado é não fazer. Tem que fazer, caramba. Tem que fazer. Existem pessoas que as magias enviadas não pegam de fato. O que impede, né? É o que a gente conversou hoje, né? O que vai impedir essa magia de não penetrar em você? Você ter uma boa proteção. Você ter uma boa proteção. É através dessa boa proteção que você consegue evitar isso. Você consegue se blindar dessas energias, né? Quanto tempo dura uma demanda feita em cemitério? Depende do que foi feito, depende de quem fez, depende do magista que fez. A minha bisavó, ela fazia muita amarração. E as amarrações dela não desfaziam rápido, não. Ela fazia com cachimbo. Então depende do magista. Depende do magista e do alvo, né? O quanto que aquela energia pegou no outro. Então não é porque foi no cemitério que é mais forte necessariamente. Porque se o magista ele não sabe dominar aquela energia, ele não vai saber lidar com aquele campo, tá? Como se proteger de coisas ruins que a própria mãe te deseja, até a morte, né? Olha que pergunta forte, né? Que essa pessoa mandou. Então, o primeiro ponto é isso, né? Entender que a sua mãe te deseja o mal. A partir do momento que eu tenho essa consciência de que minha mãe me deseja o mal, eu começo a criar um filtro de falar, eu não quero isso para minha vida. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, mas eu não aceito isso na minha vida. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, tem vários caminhos que você pode trabalhar com isso. De novo, proteção, mudanças comportamentais. Às vezes, dependendo da relação que você tem com pessoas muito negativas, você vai ter que se afastar. Ah, mas é minha mãe. Mas a sua mãe tá te desejando a morte. Você vai querer ficar lá sofrendo perto dela, né? Então, às vezes, ter que se afastar da pessoa e rituais constantes de proteção e também trabalhar essa ferida, né? Em terapia, essa ferida da mãe, essa rejeição da mãe também é muito importante. É se libertar um pouco dessa necessidade da mãe, né? Isso vai te deixar mais imune. E também, nesses casos, eu gosto muito de trabalhar com energias constantes. Por exemplo, um talismã de proteção, ou a pessoa a cada 3 meses fazer um ritual mais forte de proteção, para ela ir criando uma fortaleza maior, tá? Existem pessoas... já foi isso aqui. Isso aqui tá repetido. Enfim, eu vou ler aqui o que vocês vão mandar, tá? Podem mandar as dúvidas que eu vou começar a responder. Acho que o meu caso pode ser essas coisas dos antepassados. Pode ser, sim. Tem que ver. Obrigado por colocar o nome da minha cachorrinha. Ai, que bonita. Ela está mais impossível. Muito, muito sapeca. Que bom. Tá lá no altar de Hecate, ela. Vocês falando que gostam do meu jeito. Obrigado.
do fã-clube. Você trabalha espiritualidade através de religião ou não? Não trabalho através de religião. Eu estudei muitas religiões, mas eu não sou religioso, né? Eu trabalho através do ocultismo, ou seja, eu estudo ocultamente, né? o que está por detrás de uma religião, o que está por detrás de uma crença, a astrologia, a numerologia, a magia, né? Tudo isso a gente estuda dentro do ocultismo. Vocês rindo da minha história? Sim, vou persistir, eu tenho certeza que eu vou encontrar o X da questão, exato, né? Às vezes é isso, tem que encontrar o X da questão, muitas vezes. Preciso mudar tudo. E, gente, assim, tem coisas que são muito delicadas, né? Tem núcleos familiares que se a pessoa ela não sair, ela não vai ter nada na vida. Nada. Ela não vai ter relacionamento, ela não vai ter saúde, ela não vai ter, gente. Não vai. Ela vai chegar com 50 anos e ela não se desenvolveu em nada. Por quê? Porque ela está dentro de uma estrutura doente. Enquanto ela não se fortalecer para sair dessa estrutura doente, ela não vai conseguir as coisas. Não vai, né? Aí, por exemplo, ela vem e faz um ritual individual. Aí, em seguida, ela quebra o pau com a mãe. Putz. O que isso está querendo dizer? Rompa, né? Muda, se afasta, se fortaleça. É desconfortável, né? Mas às vezes é a realidade. É igual um caso recente. A pessoa fez uma abertura de caminho e a esposa não falou, contou tudo que estava traindo, que estava aprontando, né? Qual que é o simbolismo? Você está fazendo um ritual de abertura de caminho. A sua esposa chega e te conta que está te traindo, que não gosta mais de você, que não quer mais você. Aí vocês vêm choramingar pra mim. Ai, fui fazer o ritual de abertura de caminho e minha esposa veio me contar que tá me traindo. Eu falei, então, mas o ritual não fez a sua esposa te trair, ela já te traía. O que o ritual fez foi mostrar que isso é um impedimento do seu caminho. Você não pediu abertura de caminho? Então, tem que lidar com isso. O Vitor The Best, o Isaac, tá na live. Sempre mais de 3 anos sendo acompanhado, crescendo sempre. Obrigado, Isaac. Deixa eu ver. A Maísa contando. Queria cuidar do espiritual e Victor e os guias me mandaram cuidar do mental, de base. Tudo fez sentido. Farei Buni. Buni é ótimo. Fui no centro de Umbanda. Eles têm o dia do ritual de descarrego. Ainda não fiz. Exato. Agora, gente, também. Eu já tô com a língua grande, hein? Domingão, desculpa. Se vocês querem dormir, eu vou falar um pouquinho mais. Cuidado com centros. Você vai no centro de Umbanda. Aí é aquele centro de Umbanda que os guias não podem trabalhar com as coisas que querem. O guia quer usar uma vela, não pode. O guia quer fumar, não pode. O guia quer fazer uma macumba com você, ele não pode, porque não pode, tem que deixar só na energia. Aí você vai lá no centro. Quem tem evidência, quando vai no centro de Umbanda, vê que muitos médiuns não estão incorporados. Então você tem 100 médiuns lá no terreiro trabalhando, você tem 10 que estão incorporados de verdade. O resto não está. Eles estão em psicose coletiva. Aí você vai se aconselhar com essa pessoa. Que eu estou fazendo isso. A pessoa vai te dar qualquer conselho. Aí você acha que você está se tratando espiritualmente. Tem centros bons? Tem. Tem pessoas que incorporam de verdade? Tem. Tem guias que fazem milagres incorporados? Tem, já vi. Posso fazer um dia uma live só para contar de um médium que eu acompanhei, que incorporava o seu capa preta, e era assim, surreal o nível de mediunidade do cara, com o seu capa preta. E o seu capa preta me ensinou muita coisa de magia, né? Muita coisa de magia eu aprendi com ele, enfim. Agora, tem lugar que vocês estão indo que vocês não estão recebendo ajuda espiritual. Como você vai saber se o lugar é bom? Conforme o que a entidade te fala.
Uma entidade, ela não vai descer lá de Aruanda ou lá do inferno, onde quer que seja que as entidades fiquem. Eles não vão baixar uma pessoa para te falar coisas ambíguas e coisas genéricas. Não vai, gente. Siga o seu coração. Pô, você acha que uma pombagira, aquela mulher que viveu na rua, que era magra, que depois ganhou dinheiro, que isso, que aquilo, ela vai sair lá do reino das Padilhas para falar, siga o seu coração? Não. Então, vocês têm que ter senso crítico. Tô indo lá na Umbanda. A pessoa, eu sinto que está incorporada? Tá fazendo sentido o que está sendo dito? Então, beleza, vamos tratar ali. E peçam sempre que vocês forem para qualquer lugar espiritual, façam orações antes para os seus guias te mostrarem se lá é o lugar correto ou não para vocês, tá? Já fui orientada a trabalho de limpeza e proteção. Fiz os mesmos, mas não obtive resultado nenhum. Não foi comigo. Foi comigo. Mas tem que ver se você não caiu num golpe, se realmente foi feito, o que a pessoa te prometeu, se você viu fotos desse ritual, tá? Vitor, são muito caros os seus trabalhos? Depende, né? Depende. Eu não me considero caro, né? Por exemplo, um dos meus professores que é fora do país, ele cobra 10, 15 mil reais, né, se for converter em um ritual. Eu cobro bem menos que isso. Depende, né? Depende do seu caso. Os meus rituais individuais, eles são a partir de 700 reais. Os individuais, né? Aí já tem os outros, os coletivos, né? Já é bem mais em conta, né? Mas depende do ritual, tá? Tem ritual que sai mais caro que isso. Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma dúvida aí. Esta é a realidade, 90% dos centros. Pois é. Eles pediram pólvora, vela, pipocas, muito bem. Qual oração para exorcismo? Então, exorcismo, ele não é só uma oração, né? O exorcismo vão ser inúmeras práticas que vão se utilizar tanto de exorcismos falados fortes mesmo, mas também de elementos espirituais que eles conseguem minar energias. Então existe uma água própria para isso, existe a utilização de resinas aromáticas próprias para isso, como mirra, sândalo, enfim, né? Utilizado algumas práticas disso. Você tem que ter todo um aparato antes para conseguir fazer. O último que eu fiz tem uns meses para uma cliente. Minha avó fala que uma cunhada dela fez trabalho com saco para prejudicar toda uma família. Existe, né? Tudo de ruim que acontece, minha avó fala que vem disso. Como saber e quebrar se for real? Tem que jogar para ver. Vitor, comecei a te seguir essa semana, poucos dias, e já não quero mais te largar. Obrigado. Breve farei minha consulta. Que bom. Tenho fé. Porque por aqui tá osso. Mas comecem a se cuidar. Não sei se é pergunta para hoje, mas já trabalhou com espíritos olímpicos? Já. O Arbatel, né, ele é parte do sistema de magia cerimonial, né, de alta magia cerimonial. Ele tem ligação com... você tem ligação com a magia planetária, né, porque, por exemplo, você tem o espírito olímpico ligado ao Sol, o espírito olímpico ligado à Lua. As pessoas às vezes confundem, né, os espíritos olímpicos como os espíritos gregos, né, por conta do Olimpo da Grécia. Mas é uma outra ramificação de magia, né? Os espíritos olímpicos, eles seriam uma magia mais da Idade Média. E eles, para mim, seriam a união de consciências angélicas, tá? Seriam basicamente isso ali, a força dos espíritos olímpicos. Já tive resultado em alguns casos. Outros, quando eu fui verificar no jogo, eles não tinham, às vezes, toda a energia que precisava para resolver uma situação. Mas depende do caso, tá? E já fui atendido também por um deles. Muito bom. Quais orações mais fortes para quebrar inveja e demônio? Então, gente, na verdade, não existe uma oração secreta que vai quebrar, né? O que eu observo é a força dessa oração. E muitas vezes a necessidade de uma repetição. Daí a força das novenas, das trezenas, dos jejuns. Você precisa aumentar a sua vontade de quebrar. Você pode fazer um Pai Nosso, por exemplo, mas se esse Pai Nosso ele tiver muita força,
muita força pessoal de quebrar, ele quebra, entende? Então às vezes vai ter que ficar repetindo. Acho que o meu caso pode ser essas coisas. Tá bom, já foi. E quantas sessões necessárias? Não sei. Só sei jogando, né? Fiz uma apometria que me deixou um portal aberto. Isso, é possível isso acontecer? Pode, né? Dependendo de quem fez. O que é apometria? A apometria é uma técnica que surgiu com um médico, né? Que ele tratava pessoas que tinham problemas mentais. Ele trabalhava a desobsessão de uma maneira diferente. Todo mundo tem capacidade de fazer apometria? Não. Não. Quem está lá fazendo apometria tem que ter muita força espiritual para fazer. Não é tão simples como tem muitos cursos aí que vendem. Faz apometria, se só mentalizar que a equipe espiritual vai limpar. Vai nada. Agora, tem casos que eu não acho a apometria indicada. Tá? Por quê? Porque a apometria, ela trabalha com... é um tipo de manipulação com energias de desencarnados, porque geralmente através da apometria você vai utilizar ou uma equipe de espíritos positivos para ajudar aquela situação. Só que dependendo do que está acontecendo espiritualmente com a pessoa, trabalhar com mais espíritos não é bom, tá? Mas é a minha opinião. Então assim, tem casos que são muito bons a apometria, tem casos que não, mas também depende muito da experiência de quem está fazendo. Podemos falar para as pessoas quando fazemos um trabalho? Pode, mas assim, pensa que certas coisas, quando você começa a abrir demais, isso começa a enfraquecer, porque aquela pessoa vai ficar tendo uma curiosidade, aquela pessoa vai ficar querendo saber. Então, claro, se é alguém querido, alguém de confiança, alguém que você conta a sua vida e você se sente bem em compartilhar, não tem problema nenhum, você pode contar. Mas se é alguém que você acha que pode emitir algum tipo de dúvida ou fazer algum tipo de menção que te deixe em dúvida, às vezes não é interessante você falar, mas não é que existe uma proibição, tá? Isso não existe. Então vou responder as últimas perguntas aí. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? E para quem perguntou lá em cima, para quem colocou lá em cima, tudo que vocês quiserem saber sobre o portal de proteção, sobre as firmezas espirituais, ritual individual, enfim, tudo que vocês quiserem saber dessa parte, vocês podem tanto mandar um WhatsApp no número que tem no link da bio, ou mandar um direct aqui, que eu direciono vocês para lá. E também tem meu site, que vocês conseguem entrar e tá tudo lá na loja também, tá? Só os rituais individuais que não estão, porque precisa passar em consulta. Obrigado por responder minhas perguntas. Mais uma, no meu caso, que fiz alguns trabalhos em diferentes pessoas, porque nenhuma delas consegui resultados e fui mudando. Existem problemas, conflitos e não sei o que é a outra coisa que você colocou. Então, eu não consigo, às vezes, falar para você o porquê que não deu certo sem olhar o seu caso. Às vezes eu vou chegar para você e falar, olha, não tem problema espiritual, porque você não mudou tal comportamento da sua vida. Às vezes eu vou falar, não, olha, o que foi feito não foi capaz de limpar, porque é isso que eu disse, dependendo da carga, vocês vão demorar meses limpando, meses fazendo ritual, meses fazendo banho, oração, meses. Às vezes não é nenhuma vez, fiz uma vez e tá limpo, tá? Então pode ser isso, mas assim, eu não tenho como te dar certeza, tá? Obrigado, Maísa, pelo comercial. Então, gente, é isso. Falei bastante. Hoje, né, coloquei bastante conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Trabalhem a proteção de vocês, como conseguirem, ao que tiver alcance de vocês, mas trabalhem isso. Então, faça as suas novenas, suas trezenas, suas orações, faça os seus banhos, toma seus florais, participe dos rituais quem quer, vai buscando o seu fortalecimento, mas para cada vez mais vocês conseguirem prosseguir na vida de vocês com mais ânimo, com mais força e com mais proteção, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Vai entrar bastante novidade também essa semana, a gente vai se falando. Beijo, se cuidem, bom descanso.